Olá, pedagogos do Brasil. Estamos aqui com a nossa aula 2 para tratarmos um pouquinho a mais, entrarmos um pouquinho a mais na temática super atual que é necessária das nossas salas de aula, educação e gênero. Nós já conhecemos um pouquinho o conceito de educação, já adentramos um pouquinho nos valores, entramos um pouquinho no conceito de gênero, no conceito de sexo, de sexualidade, por que é importante a criança conhecer essa temática, por que é importante tratar, mesmo que de forma suave, na nossa disciplina, lá no nosso laboratório do dia a dia, que é a sala de aula, essa temática. Para início de história, nós vamos tratar aqui um pouquinho da educação sexual e seus paradigmas. Vale reforçar mais uma vez, não existe uma disciplina para tratar somente da educação sexual ou uma disciplina específica com este nome, com esta nomenclatura nos componentes curricular. O que vai acontecer? No nosso dia a dia, surgirão oportunidades de tratarmos de tal tema dentro das nossas salas de aula, reportando aos alunos, às crianças e aos adolescentes de forma clara, formando de forma precisa, mas também suave, levando a formação correta e a informação precisa no tempo e no momento certo. É função nossa, enquanto escola, proporcionar ao aluno essas informações educacionais. Os documentos nacionais, os mais atuais, eles já emergem essa exigência, eles já colocam para nós a educação sexual e seus paradigmas como algo urgente dentro das nossas salas de aula, e para que as nossas crianças e adolescentes se tornem cidadãos e continuem sua vida produtiva, efetiva, de formação e informação correta na sociedade, é necessário tratarmos adolescentes, uma parte da nossa vida, do nosso ciclo vital de vida, que nós não podemos pular, onde os hormônios eles começam a se aflorar, as perguntas, os questionamentos começam a vir à tona nas nossas vidas e precisamos ter alguém responsável, alguém que compreenda, alguém que tenha uma atitude formada diante de estudos, de noites de pesquisa, para informar bem as nossas crianças e os nossos adolescentes sobre o seu corpo, sobre o que acontece com as transformações, sobre o que acontece com sexo e sexualidade, mesmo que de forma já mais leve. Informar para formar, porque se nós educadores não vestirmos essa camisa e não informarmos da forma correta como deve ser, a sociedade e o mundo vai ensinar de uma forma errada, talvez até no praticar erradamente, até na teoria erradamente, e isso vai impactar diretamente na vida de crianças e adolescentes, isso vai impactar na sua vida por inteiro, até privar de um futuro melhor devido a consequências, a falta de informação correta no tempo certo. A orientação sexual nas escolas não tem visado ampliar a perspectiva de adolescentes. Talvez ao ver essa aula, ao visualizar essa aula, a gente tenha até se questionado, não vai aumentar a perspectiva deles de querer saber, de querer entrar na história? Aqui nós queremos reportar que é importante para nós, professores, conhecermos primeiro. Nós, pedagogos, entrarmos nesta história primeiro, nos formarmos primeiro para formar da forma correta, para informar as palavras e os paradigmas corretos. Em relação aos preconceitos de gêneros, doenças na gravidez, na adolescência, as próprias DSTs. Então, assim, são programas concretos, já propostos pela lei, que nós devemos vestir a camisa e tratar, mesmo que de forma bem objetiva e clara nas nossas salas de aula. As escolas abordam esse tema apenas com o intuito de promover uma ideia de saúde e de higiene e também de precaução, prevenindo que crianças e adolescentes entrem por caminhos que não devem ser conduzidos até então. A sexualidade deve ser trabalhada na escola a partir da visão de um problema. Como foi reportado várias vezes, não vai ter uma disciplina específica sobre orientação sexual. O que vai ter é uma visão de um problema enfrentado dentro das nossas salas de aula, e aquela visão ela precisa chegar com a informação correta, com a formação correta, para que tenhamos uma educação, crianças e adolescentes
criados e transformados num ambiente propício e saudável. A emergência do gênero. Com a ascensão da luta de igualdade entre homens e mulheres, as questões relacionadas aos gêneros, o ambiente escolar é também um ambiente especial que proporciona a criação de padrões a gerar novos comportamentos nas comunidades que envolvam a escola. Então, é necessário tratar do tema com essa ascensão de tratar por igual, que homens e mulheres, apesar das lutas diferentes, elas também são pessoas iguais, com direitos iguais perante a sociedade, e que essa comunidade, ela precisa estar envolta, ela precisa saber reconhecer a sua igualdade diante dessa perspectiva. A mulher visível, né? Nós temos aí, né, em março a gente trabalha bastante essa temática, né, da mulher se tornar visível, a sua luta. Não que o feminismo seja algo bom, mas que seja algo que necessário, precisa ser trabalhado dentro das salas de aula, para que a gente desmistifique algumas ideologias, mas também trate-as com carinho para adentrar em soluções de problemas que envolve também as mulheres, né? Em uma sociedade relativista, cheia de ideologias extremamente perigosas, talvez você esteja contaminada por lixos, de meios de comunicação, ou talvez um tanto confuso, com tantos conceitos, com tantas palavras, com tantas informações, talvez até erradamente, que chegam aos nossos ouvidos e vai adentrando na nossa história, vai adentrando no nosso coração. Então, a palavra feminismo, assim, pode entender por estar por trás da raiz etimológica dessa palavra, composta basicamente pelos os elementos radical, feme, que vem de mulher, fêmea, e o sufixo ismo, né, que é querer ser mais. O ismo quer dizer da atitude de grau, superior. Então, é basicamente esses elementos que é formado, e talvez elas chegam esse conceito a nós de uma forma errada, e as nossas crianças elas já precisam compreender esse conceito para formar a sua ideia correta. Gênero, sexo e sexualidade. Nós já tratamos bem sobre esse tema, mas nós vamos reportar aqui algo bem semiótico, bem rápido, para que a gente possa entrar mesmo nessa história. Sexo é algo biológico, macho e fêmea. Biologicamente falando, o homem e a mulher. Sexualidade é a construção, são as formas de prazer, né? E o gênero construído é a história, né? É o social, é a cultura que você já se vive naquele. O Brasil tem uma cultura de gênero de um jeito, os Estados Unidos já têm de outro jeito. Então, é a história que está por trás de toda essa conversa em tratar de gênero, e as crianças, elas precisam conhecer esses conceitos, os adolescentes, eles precisam entrar nesses conceitos de forma leve, porque os livros didáticos, eles já vão começar a tratar, mesmo que de forma leve, dessa temática, e é necessário que o professor esteja embasado da formação correta, da teoria correta, para não prejudicar a informação que aquela criança já tem e já está começando a adquirir sobre tal assunto. Então, a sexualidade, ela deve, sim, controlar e administrar através de uma gama de informações, e esse é o nosso papel, informar bem para formar melhor ainda. Ao povo que é bem informado, ele não se perde. Então, as nossas crianças e adolescentes, eles precisam ser bem informados. E é papel nosso, enquanto professor, fazer uma seletiva de conteúdos, fazer uma seletiva de palavras, de expressões que são utilizadas, bem utilizadas para bem formar e evitar problemas, né, na nossa adolescência, nas adolescentes e nos adolescentes, que podem gerar aí confusão durante toda uma vida. E a sexualidade, que é um tema bastante amplo, né, ela pode ser trabalhada de forma científica, de forma mais precisa, de forma bem clara nas nossas salas de aula, tendo em vista as escolas como esse campo perfeito para poder trabalhar isso nas nossas crianças e adolescentes. E aqui nós adentramos um pouquinho no Brasil, a educação sexual no Brasil e as políticas de educação de gênero. Nós já falamos um pouquinho sobre a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96, surge aí, e ela não define
parâmetros para a educação sexual. Ela entra através dos PCNs de forma suave, com informações, deixando estados e municípios livres para atuar com a temática. Então, cabe a cada estado ver a emergência, quais são os principais problemas sociais que já começam a surgir, a aparecer dentro da nossa comunidade e tratar de forma informativa essa temática de educação, gênero, sexo, sexualidade, até chegar na educação sexual. E essa orientação sexual, tratada também nos PCNs, ela vem como esse processo de intervenção pedagógica para que não aconteça, de fato, o erro na nossa sociedade. E ela tem como objetivo principal, primordial, informar para tratar bem os problemas que já existem na nossa comunidade sobre a temática. Aqui nós podemos ver, né, os temas transversais dos PCNs, que ele vai tratar diretamente sobre a orientação sexual. Então, não é algo solto, sendo que estados e municípios eles estão livres para trabalhar da forma que achar bem melhor. As dimensões da educação em gênero e sexualidade nas escolas, o papel fundamental da escola é respeitar a diversidade humana, é perceber que há divergência, mas, acima de tudo, formar bem, porque a educação não é um ato neutro, ela é necessária, ela emerge de ter essa relação estreita entre o sujeito e a aprendizagem, e é papel fundamental nosso, enquanto educador, enquanto formador dessas crianças, diante da nossa prática pedagógica, formar bem para que um futuro seja bem planejado por nossas crianças e adolescentes dentro do ambiente saudável na sua casa, na sua família, mas também no ambiente escolar. O pedagógico e o formativo, a educação em sexualidade e gênero. Como a escola vai trabalhar essa temática dos papéis de gêneros, modelos que muitas vezes oprimem por preconceitos, por racial. Então, qual é a nossa função pedagógica, né, diante dessa realidade, diante desse fator, né, é emergir a igualdade entre todos, né, separando aspectos sociais, econômicos, culturais, em qualquer seja a fase da vida. As teorias do currículo, sexualidade e gênero. Então, nós vimos que na LDB, ela trata sucintamente, deixando livre para estados e municípios tratarem da forma que se adequarem diante do problema da sua realidade, da sua comunidade. Mas nós temos que nos adentrar nas teorias do currículo dessa sexualidade e gênero, perceber aquilo que é inerente para a nossa comunidade saber, perceber aquilo que ainda é formativo para nossas crianças e adolescentes entrarem nessa história. Está associado a uma série de disciplinas e conteúdos que devem ser trabalhados na nossa sala de aula, respeitando as idades e fase de desenvolvimento. Se eu estou trabalhando com crianças, eu não posso chegar já falando, né, de um assunto que vai chocar as crianças, a não ser que surja um problema dentro da minha sala de aula. Eu vou tratar aquilo de forma bem suave, entrando com esse conteúdo de respeitar as idades das crianças, a sua fase natural de desenvolvimento. Por isso que a União, a lei, ela já permite que o Estado e o município fiquem livres, porque ele só vai tratar dessa temática quando surgir realmente uma dificuldade, algo que deve ser trabalhado. O currículo e a educação sexual, né? Então, são muitas as formações que nos competem enquanto educadores, enquanto formadores de opinião. A questão da educação sexual na escola e as percepções dos professores a esse respeito, identifica-se dentro de um currículo formal das disciplinas e não há nenhuma orientação sobre formas de agir ou inserir o tema na nossa sala de aula. Isso vai emergir a partir de uma real necessidade que vai emergir essa temática dentro da nossa sala de aula. E aqui nós finalizamos a nossa aula sobre educação e gênero e as perspectivas da educação para uma boa formação e informação no nosso currículo e nas nossas salas de aulas.